uma boa tarde. Estamos chegando com as emoções da Copa Truck, a decisão aqui no Autódromo de Interlagos, em São Paulo. A última etapa da temporada, a corrida que vai decidir também a Copa Sul e Sudeste. A prova começa daqui a pouquinho às 13h05, né? 1h05 da tarde. Aí você tem a temperatura, 31 graus aqui na zona sul de São Paulo. A temperatura da pista de 49 graus. Umidade relativa do ar de 48%. E a velocidade do vento de 18 km por hora. Algumas nuvens no céu, mas temos um dia de muito calor aqui na capital paulista. Os caminhões já estão alinhados no grid. Daqui a pouquinho vamos ter a volta de apresentação e a largada a 1h05. Então tá aí, a gente já tem imagem aí do grid de largada, os caminhões já posicionados. Daqui a pouquinho vamos ter a volta de apresentação. A gente lembra, né, são duas corridas com 25 minutos de duração cada uma e a largada é lançada, né? São largadas em movimento. Já temos ali a sinalização, a placa de 1 minuto e vai começar a volta de apresentação aqui em Interlagos. Os caminhões vão desfilar aí pelos 4.309 metros de extensão da pista de Interlagos, autódromo inaugurado em 1940. Nos anos 70 passou a ser o palco da Fórmula 1. Aí você tem o traçado, 4.309 metros, são 15 curvas no sentido anti-horário. O circuito de Interlagos aqui em São Paulo. Os caminhões já estão aí pela pista e você tem a formação do grid. A primeira fila com Felipe Giafone, Paulo Salustiano, Roberval Andrade e Adalberto Jardim na segunda fila. O Witold Ramazauskas e o Luiz Lopes na terceira fila. Aí você tem a André Marques e Renato Martins na quarta fila. Depois a Débora Rodrigues e o Joel Mendes na quinta fila. Fábio Fogaça e Pablo Alves na sexta fila. São 20 caminhões alinhados no grid. José Maria Reis e o Wellington Cirino na sétima fila. O Jaidson Zini e o Danilo Dirani na oitava fila. Beto Monteiro e Duda Bana na nona fila. E a última fila do grid vai ter o Djalma Fogaça e o Regis Boécio. E o Eurípides Reis entrando aí com o caminhão 133 na 21ª posição. Não participou do treino de classificação, mas vai alinhar o caminhão. A gente tem aí a onboard no carro do Paulo, no caminhão do Paulo Salustiano. Ele está na primeira fila do grid, ao lado do companheiro de equipe dele, o Felipe Giafone. Felipe Giafone é o líder do campeonato, está ali no caminhão número 4. O Paulo Salustiano tem o caminhão 55. Ali atrás o Roberval Andrade vai largar logo atrás do Felipe Giafone na terceira posição. Estamos na volta de apresentação aqui em Interlagos. É a Copa Truck na decisão da Copa Sul-Sudeste. O campeonato este ano foi dividido em copas, né? Tivemos a Copa Centro-Oeste na abertura da temporada. O campeão foi o Beto Monteiro nas corridas em Goiânia e Campo Grande. A Copa Nordeste teve o Felipe Giafone como campeão, com as provas disputadas em Caruaru e Fortaleza. E a temporada está se encerrando aqui em São Paulo. Já tivemos na Copa Sul-Sudeste a etapa de Tarumã, lá no Rio Grande do Sul. Vamos então para a disputa do título da Copa Sul-Sudeste. Felipe Giafone lidera a classificação com 43 pontos. Roberval Andrade é o segundo com 40. O Danilo Dirani tem 38. E o Witold Ramazauskas é o quarto colocado com 37 pontos. A Débora Rodrigues aparece ali na quinta posição com 31. E o Adalberto Jardim é o sexto colocado com 30 pontos. Mas vale lembrar, né, são 51 pontos. 50 pontos agora em jogo, porque o Felipe Giafone já conquistou o primeiro ponto no treino de classificação ao marcar a pole position. Temos um ponto extra para cada piloto que fizer a volta mais rápida nas duas baterias. 24 pontos para o vencedor em cada uma das corridas. Temos ainda 50 pontos em jogo, que coloca praticamente todo o grid de largada na disputa pelo título da Copa Sul-Sudeste. Os caminhões já começam a acelerar, estamos aí já fechando a volta de apresentação aqui no Autódromo de Interlagos. Os pilotos passando pela junção já vão iniciar a subida da curva do Café. Aí a expectativa do público pela passagem dos caminhões aqui na reta principal. Hoje não temos a utilização da chicane, né? O amigo que acompanhou a etapa da Stock Car na semana passada percebeu que os pilotos usavam aquela chicane. A Copa Truck não utiliza a chicane, por isso o traçado um pouco mais curto de 4.309 metros de extensão. Aí os pilotos já estão iniciando a subida. O caminhão Madrinha já entrou ali, o safety car também vai para os boxes.
Nós vamos ter então a largada aqui no Autódromo de Interlagos. Os caminhões já alinhando em colchete. Eles vão passar aqui pela reta. O Felipe Giafone é o pole position. Roberval Andrade já vai buscando ali espaço para dar. E aí começa a prova aqui no Autódromo de Interlagos. Tá valendo para você a última etapa da Copa Truck. E o Felipe Giafone já larga na frente. O Roberval já vai botando pressão no Paulo Salustiano na briga pela segunda colocação. Eles contornam o S do Senna. Roberval pressiona também o Felipe Giafone. Vai buscando o traçado por dentro. Vai brigando com o Paulo Salustiano. Roberval Andrade para tentar assumir a segunda posição. Aí os pilotos já vão iniciando a reta oposta. Você vai acompanhando o Felipe Giafone na frente. Roberval Andrade o segundo. Já ficando ali um pedaço do caminhão do Roberval Andrade. Aí você vê o Salustiano, Adalberto Jardim na quarta posição. O Vitold Ramazauskas aparecendo logo atrás. É o começo da prova aqui em Interlagos. No alto, relógio na contagem regressiva de 25 minutos. E aí você vê o Duda Bana já com problemas. Caminhão nos boxes aqui no Autódromo de Interlagos. E aí você vê colados, ó, Giafone, Roberval Andrade e o Paulo Salustiano. Aí a câmera colocada no caminhão do Paulo Salustiano. Aliás, o Paulo Salustiano está ali um pouquinho mais à frente. Aí você vai acompanhando as imagens aqui do Autódromo de Interlagos. O Roberval já danificou a frente do caminhão dele um pouco ali. Isso pode prejudicar um pouco o arrefecimento do motor ali no começo. Aí você tem a briga pelas primeiras posições. Estamos na primeira volta do Autódromo de Interlagos aqui em São Paulo. Vai liderando o Felipe Giafone. Na segunda posição, o Roberval Andrade. Eles já vão iniciando a subida para apontar aqui na reta para completar a primeira volta. São 25 minutos de prova. Olha só, o Salustiano já botou por dentro, emparelhou com o Roberval Andrade. Vai brigando para retomar, recuperar a segunda posição, o Paulo Salustiano. Ele ultrapassa de forma espetacular o Roberval Andrade. Roberval tenta dar o troco. Mas Salustiano já vai fechar a volta na frente. Aí você tem a classificação depois da primeira volta completada. E aí com problemas, olha, o caminhão 77 do André Marques. Uma quebra de turbina aí, já está com problema de fogo. Olha lá, vai ser um problema isso daí. Tá aí o André Marques com problema, já para o caminhão ali na zona de escape aqui da curva no S do Senna. E aí André Marques já vai abandonando. Restando 22 minutos para terminar a primeira das duas corridas aqui de Interlagos. O líder é o Felipe Giafone. Aí a imagem, olha só. Muita fumaça, né? O fogo ali na parte de trás do caminhão. Quando quebra a turbina ali, vaza muito óleo sobre as partes quentes do motor. Esse óleo pega fogo rapidinho, mas estando tudo em ordem, esse fogo já se apaga. Ele só está sobre o caminhão, ali, sobre o motor. E aí você vê o caminhão do André Marques. Ele está se movimentando, mas já está fora aí desta primeira corrida. Você tem a imagem do Felipe Giafone com Paulo Salustiano. As duas primeiras posições aqui no Autódromo de Interlagos. Roberval Andrade caiu ali para terceiro. E o Giafone e o Salustiano já vão abrindo em relação ao Roberval Andrade. O Felipe tem um pouquinho de vantagem aí, porque ele está pegando um ar limpo pela frente. Quando o Salustiano, que vem um pouquinho atrás, sofre um pouquinho mais, porque está pegando o ar quente do caminhão que vem na frente. Isso prejudica um pouco o desempenho do motor, prejudica freio e uma série de outras coisas aí do caminhão. Aí você tem a imagem no caminhão do Paulo Salustiano. Ele já vê lá, ó. Ele já vai perdendo ali de contato, né? O Roberval Andrade. Você viu que a imagem já vê. A gente já vê a imagem tá abrindo, né? O Salustiano em relação ao Roberval, e o Adalberto Jardim já vai partindo ali para o ataque para tentar tomar a terceira posição do Roberval Andrade. Já está procurando o caminho e vai para cima rapidinho, já vai passar logo. E aí você vê também o Vitold Ramazauskas já vem pressionando o Adalberto Jardim. Aí temos Felipe Giafone em primeiro, o Paulo Salustiano na segunda posição.
O Giafone já tem 4 décimos de segundo, né? 415 milésimos de vantagem para o Salustiano. 1,5 segundo para o Roberval Andrade, que está ali em terceiro. Muito pressionado pelo Adalberto Jardim. Aí você tem a passagem dos caminhões na reta oposta, a curva do lago. E os pilotos vão lá na parte baixa do Autódromo de Interlagos. Aí vem para a ferradura o Laranjinha. E a aproximação para o miolo do Circuito Paulista, o Autódromo de Interlagos, o Autódromo José Carlos Patti. Aí você está vendo ó, o caminhão 44 do Joel Mendes Júnior brigando muito com o 83 do Regis Boécio. Os dois lado a lado. É uma disputa aí pela 13ª posição. O Joel Mendes Júnior, o caminhão amarelo, o do Regis Boécio, o caminhão 83. Restando 19 minutos para terminar a primeira das duas corridas aqui do Autódromo de Interlagos, fechando a Copa Sul-Sudeste. A primeira etapa da Copa Sul-Sudeste foi disputada lá no Autódromo de Tarumã, no Rio Grande do Sul. Os dois estão usando bastante a pista aí, sambando de um lado para o outro. Isso com certeza vai representar um consumo maior de pneus e de freios um pouquinho mais para frente na corrida aí. Aí você vai acompanhando essa briga aí do Regis Boécio contra o Joel Mendes Júnior. Ele é fã do Elvis Presley e usa ali, né, Joelvis no para-brisa do caminhão. Aí temos Felipe Giafone passando para completar mais uma volta. A terceira aqui no Autódromo de Interlagos. Vai mantendo os 4 décimos de vantagem para o Paulo Salustiano. Mas tenta chegar um pouquinho mais o Roberval Andrade aí na briga. Ele tem que tentar ultrapassar o Felipe Giafone, né? Na briga pelo título da Copa Sul-Sudeste e na briga pela classificação geral aí da temporada. Vai valer um anel de 18 quilates com 6 diamantes, né? Um modelo inspirado aí nas competições norte-americanas, um anel desenvolvido pelo designer o Sandro Soares, que é um brasileiro que mora lá em Nova York e desenvolveu aí esse anel. Vai ser entregue ao campeão geral das Copas, né? Por enquanto a diferença é de 19 pontos entre o Felipe Giafone e o Roberval Andrade. O Felipe Giafone somou 189 pontos até aqui contra 170 do Roberval Andrade. Aí temos... É o Cirino ali, né? O Cirino que tá ali. O Wellington Cirino, caminhão número 6. Está sendo muito pressionado pelo Danilo Dirani. Já furou um pneu ali. E aí temos o pneu furado do caminhão 25, né? Do Jaidson Zini. O pneu traseiro está furado. Os pneus, eles são lixados, né? São os pneus comuns utilizados pelos caminhões nas ruas, nas estradas. São só lixados um pouco para rebaixar um pouco o sulco de escoamento da água. E a gente tem a informação aí que a Débora Rodrigues vai tomar uma penalização, né? Um drive-thru por passar com excesso de velocidade no radar. Tá aí, ó, a Débora Rodrigues penalizada. Nós temos um radar colocado aqui logo após a entrada dos boxes. E os caminhões têm que passar numa velocidade máxima de 160 km por hora. E aí a Débora Rodrigues ultrapassou esse limite de velocidade, vai tomar essa penalização, esse drive-thru. Vamos ver, ó, já vem aqui para recolher nos boxes a Débora Rodrigues, tomando essa penalização. Esse é um ponto da pista onde os caminhões estão numa velocidade superior a 160 km por hora. Eles têm que tirar o pé do acelerador, eventualmente até dar uma freadinha para conseguir passar 160 e depois disso acelerar até o final da reta novamente. Aí você vai acompanhando a pressão. O Vitor de Ramazauskas ultrapassou o Adalberto Jardim. Já assume a 4ª posição e vai partir para cima também do Roberval Andrade. Aí você tem a classificação da prova. Depois de 4 voltas, o líder é Felipe Giafone. Paulo Salustiano está ali a 5 décimos, 593 milésimos na 2ª posição. O Roberval Andrade já está acima dos 2 segundos em terceiro. Adalberto Jardim já foi ultrapassado pelo Vitor de Ramazauskas ali no final, né, na aproximação do S do Senna.
O Vitold já aparece, aí você vê o caminhão 44 do Joel Mendes Júnior. Também está parado nos boxes. E o Roberval está conseguindo se manter, apesar do caminhão dele ter alguns danos, ele está conseguindo se manter nessa terceira posição, observando o que está acontecendo ali na frente e eventualmente torcendo para acontecer alguma coisa e ele ter a chance de ultrapassar os dois. Aí estamos acompanhando a briga pela liderança. O Paulo Salustiano e o Felipe Giafone. Aí você tem, ó, a última volta 2:11.627, a melhor 2:10.037 do Felipe Giafone. No comparativo, a última volta do Salustiano 2:11.788 e a melhor volta 2:09.817, que é inclusive a melhor volta da prova até aqui. Lembramos que o piloto que tiver a volta mais rápida da corrida leva um ponto extra na classificação. E o Salustiano parte para cima. Coloca por dentro ali na trajetória para tentar a ultrapassagem contra o Felipe Giafone. Passou. Eles vêm, ó, já faz a ultrapassagem o Paulo Salustiano. Aí tem que dar uma reduzida, uma segurada, porque vai passar no radar. Exatamente ali onde temos aqueles cones, né, dos dois lados da pista para sinalizar a posição do radar. Deu uma tiradinha de pé o Salustiano, se aproveita o Giafone, retoma a liderança. Dá o troco. Na aproximação do S do Senna, o Felipe Giafone. E os dois, apesar de serem da mesma equipe, os dois, você vê que estão brigando entre si, não estão deixando barato, não. Eles correm aí pela equipe RM do Renato Martins. E aí você tá vendo a briga, ó, o Salustiano vai atrás ali para tentar buscar de novo a liderança. Ele foi líder na passagem do radar, mas aí tem aquela coisa, né, Tom? Tem que tirar o pé para não ultrapassar o limite. E aí o Giafone, com toda a sua experiência, percebeu que poderia retomar no final da reta a primeira posição. Logo ali no radar a gente vê quando o pessoal tira o pé, que dá uma diminuída na velocidade. Logo a gente já vê uma saidinha de fumaça do escapamento, que é o momento que eles estão dando o pé de novo para chegar até o final da reta. Aí o Felipe Giafone e o Regis Boécio vem aqui para os boxes, ó, tá com problema. E aí você vê também o caminhão do Danilo Dirani parado, teve um choque ali. E aí o Regis Boécio, ó, imagem recuperada. O Jaidson Zini também acabou perdendo a traseira do caminhão. E aqui o Luiz Lopes, outro que acabou rodando, mas conseguiu evitar a batida ali com a barreira de pneus. Esse aí, o pneu furado, olha só. A gente está vendo aí efeitos do sol. Todos os caminhões estão dançando muito na pista, não está fácil para o pessoal pilotar. A dificuldade está grande. Tem pneu com problema, tem caminhão com problema de gripe, estão andando de lado, não está fácil não. E aí os três primeiros colocados enquadrados para você, restando menos de 12 minutos. Felipe Giafone vem na frente. O Paulo Salustiano é o segundo colocado e o Roberval Andrade o terceiro. Aí vai balançando o caminhão o Felipe Giafone. E aí vem o Giafone, olha lá, já perde um pouco de contato. O Adalberto Jardim ultrapassou o Vitold Ramazauskas, recuperou a quarta posição. Aí você tem a classificação depois de 6 voltas. Giafone, Salustiano, o Roberval Andrade, Adalberto Jardim, o Vitold Ramazauskas e o Beto Monteiro é o sexto colocado. Vale lembrar que o Beto largou lá do final do grid, ele teve problemas ontem na classificação por excesso de fumaça. Largou bem lá atrás do grid e já está aí de novo. Aí o Regis Boécio, ó. Tá dizendo que vem para a segunda bateria, vem forte aí o Regis Boécio. Acabou abandonando com problemas no caminhão esta primeira prova. Restando agora menos de 11 minutos para terminar a primeira corrida da rodada dupla aqui no Autódromo de Interlagos, em São Paulo. Você tá ligado aqui no Sport TV acompanhando as emoções da Copa Truck. É a decisão da Copa Sul-Sudeste. E vamos conhecer também a campeão de todas as Copas, né? A briga entre o Felipe Giafone e o Roberval Andrade. Aí o Adalberto Jardim, Vitold Ramazauskas e o Beto Monteiro, do terceiro, do quarto, aliás, até o sexto colocado. São os três aí brigando pela quarta posição. Adalberto Jardim vai na frente, o Vitold Ramazauskas é o quinto e o Beto Monteiro o sexto colocado. Beto Monteiro foi o campeão da Copa Centro-Oeste
O Witold Ramazauskas conquistou a sua primeira vitória na categoria, vencendo a corrida número 2 de Tarumã na última etapa lá no Rio Grande do Sul. É outro que está na briga também pelo título da Copa Sul-Sudeste, o Witold Ramazauskas. Aí a pressão do Beto Monteiro, caminhão número 88 contra o 13 do Witold. E aqui os 3 primeiros colocados. Você vê, temos 2 pelotões, né? A briga do primeiro até o terceiro e depois do quarto até o sexto colocados. Já com 6 voltas completadas aqui em Interlagos. E agora eles pegam a subida novamente, a subida da junção, para vir para a reta dos boxes. E a gente consegue ver o desempenho da potência dos motores deles, colocando essa potência no chão e se aproximando mais ainda. Aí vem o Felipe Giafone, que nos caminhões tem 4 títulos nacionais. Ele venceu as temporadas de 2007, 2009, 2011 e no ano passado foi vice-campeão em 2010 e 2012. Está com 42 anos o Felipe Giafone. É muita experiência no automobilismo, né? Felipe Giafone foi o piloto que mais venceu nessa temporada. São 4 vitórias em 10 corridas já realizadas, né? Sempre lembrando, são rodadas duplas. Ele conquistou 4 vezes a pole position e fez 5 vezes a volta mais rápida nas etapas. Lembrando que ele não participou da Copa Centro-Oeste, né? Ele estava com o caminhão ainda sem condições de entrar na pista. Ele entrou já na Copa Nordeste para disputar as 4 corridas no Nordeste. Ele disputou na primeira parte do campeonato apenas as corridas de Campo Grande, né? Ele não participou na abertura da temporada em Goiânia. Aí temos a imagem no caminhão do Paulo Salustiano, que é o segundo colocado. Ali atrás dele o Roberval Andrade. Restando agora pouco mais de 8 minutos para terminar a primeira corrida aqui no Autódromo de Interlagos, em São Paulo. E eles estão agora virando na casa dos 2 minutos e 12 segundos por volta. Vale lembrar que na classificação ontem a pole do Felipe foi 2 minutos e 5. Então a pista realmente está bem mais quente que ontem. Os caminhões estão todos mais lentos, está bem mais difícil. Aí o recorde dos caminhões aqui no Autódromo de Interlagos é do Davi Mufato. No ano passado marcou 2 minutos 3 segundos 272 milésimos. O Davi Mufato, que participou do início da temporada, não está disputando agora a Copa Sul-Sudeste, o Davi Mufato. Os campeões até aqui na Centro-Oeste, Copa Centro-Oeste, foi o Beto Monteiro. Na Copa Nordeste, o Felipe Giafone. Ele vai buscando aí o título também da Copa Sul-Sudeste. O Felipe Giafone vai liderando a prova aqui em Interlagos. Ele passa para completar mais uma volta, e a volta de número 8 do Felipe Giafone. Ele tem 6 décimos de vantagem para o Paulo Salustiano, abrindo um pouquinho em relação ao seu companheiro de equipe. E tem agora 1,7 em relação ao Roberval Andrade. A diferença vai diminuindo ali do Roberval Andrade para o Felipe Giafone. O Roberval tenta tirar a diferença, já foi superior a 2 segundos. Na última volta, 1,7. E o Salustiano vai atacando, ó. Ele vem muito forte, virou mais rápido que o Felipe na volta passada e está acelerando. Ele quer essa vitória. A gente vê a briga aí do Renato Martins ganhando a posição do Wellington Cirino. Aí tem muita experiência, né? Renato Martins e Wellington Cirino. E o Renato Martins já aponta à frente, ele ganha a posição do Wellington Cirino, passa a ser agora o 6º colocado, o Renato Martins. O Cirino tenta dar o troco. Ali atrás, o Witold Ramazauskas. Acabou perdendo posições o Witold Ramazauskas. O Beto Monteiro já é o 4º colocado, Adalberto Jardim o 5º. E aí você vê o Wellington Cirino tentando recuperar a posição do Renato Martins. Os dois lado a lado, lá na curva do lago. E o Witold vem acelerando ali, tentando recuperar o terreno perdido. Restando pouco mais de 5 minutos. Felipe Giafone é o líder. Paulo Salustiano, o 2º colocado. Depois Roberval Andrade na 3ª posição. Beto Monteiro já aparece na 4ª colocação. E o Adalberto Jardim é o 5º. Aí o Renato Martins brigando com o Wellington Cirino. O Cirino tenta buscar uma trajetória ali para sair à frente, faz a ultrapassagem, recupera a posição. O Wellington Cirino. É a briga que vale a 6ª colocação aqui em Interlagos.
E eles estão dando um show na pista, e não estão abrindo um para o outro, estão realmente com vontade de conquistar essa posição. Aí já aparece à frente o Wellington Cirino. Ele fez a ultrapassagem e abriu. E aí a gente tem a Débora Rodrigues. Você vê essa água que vai caindo ali do lado, né? É a água que vem lá do tanque na parte traseira para resfriar o freio. O piloto tem esse tanque para exatamente jogar água, resfriar o pneu e o freio. Você vê que ela tem aí dificuldades até para controlar o caminhão que sai de lado, sai de traseira. Tem aquele tanque ali na parte de trás do caminhão, ele joga essa água para a parte da frente, nos freios da frente, né, Tom? É importante esse trabalho também de resfriamento dos freios, principalmente numa pista que está com quase 50 graus de temperatura nesse momento. É uma pista que exige muito dos freios, por consequência das retas longas. Apesar delas serem bem longas e demorar bastante tempo, o acréscimo de temperatura nas freadas é muito alto e não tem muito tempo de esfriar. Aí quando você termina a reta oposta, você vai para um miolo onde não tem jeito, é freada toda a curva, está sempre pendurado no freio, a temperatura é muito alta. Precisa dar um jeito de derrubar essa temperatura para que ele mantenha a eficiência. Aí você tem os 6 primeiros colocados depois de 9 voltas aqui em Interlagos. Giafone, Salustiano, Roberval Andrade, Beto Monteiro, Adalberto Jardim e o Wellington Cirino. E ali ao lado, né, as diferenças separando o líder os pilotos que vêm logo atrás. Aí a sequência da classificação com o Renato Martins, o Vitold Ramazauskas, o Jaidson Zini, a Débora Rodrigues, o Luiz Lopes e o Pablo Alves na 12ª posição. Já tomou uma volta aí o Pablo Alves. E aí o caminhão do Djalma Fogaça. Está recolhido ali no box, você vê no detalhe. Restando 3 minutos e 20 agora para terminar a primeira corrida aqui em Interlagos. A liderança é de Felipe Giafone, tá aí o caminhão número 4. À frente do Paulo Salustiano, que é o segundo colocado. Felipe Giafone está com 42 anos de idade. Ele nasceu no dia 22 de janeiro de 1975. Piloto que já participou também nos Estados Unidos da Indy Racing League de 2001 até 2006. Chegou a conquistar um pódio nas 500 milhas de Indianápolis. Um dos grandes resultados da carreira do Felipe Giafone. Aí você está vendo o Jaidson Zini. Tá com aquele pneu furado ainda, né? Ó. Vai levando o caminhão, vai se arrastando aí pela pista, mas vai buscando pontos importantes. Tem ali um dos pneus do lado esquerdo, na parte traseira, né? O pneu vai deschapando, mas ele vai mantendo o caminhão e já vai sendo atacado pela Débora Rodrigues. Restando 2 voltas aqui em Interlagos. Eu não sei quanto tempo ele vai conseguir ficar aí na pista ainda. Ele está se aproveitando da situação que o caminhão usa 4 pneus atrás. Ele perdeu um, então ele ainda tem um pouco de apoio ali. E realmente não vale a pena vir para o box para trocar os pneus, porque esse é um trabalho um pouco demorado. Às vezes ele perde um pouco mais de tempo na pista, mas ele consegue se manter. E aí a gente tem a briga do Paulo Salustiano, que tenta retomar a liderança. Ele liderou por alguns metros na passagem da reta principal aqui em Interlagos. Vai atacando o Felipe Giafone. O Roberval Andrade já perde um pouquinho de contato ali na 3ª posição. E o Salu não tá dando folga pro Felipe, não. Tá indo aí para cima, né? Menos de 7 décimos a diferença. O Paulo Salustiano tem a melhor volta da corrida. Estamos nas voltas finais aqui em Interlagos nesta primeira prova. O Giafone está maior. E olha a Débora Rodrigues. Vai tentando a ultrapassagem contra o Jaidson Zini. Mas mesmo com o pneu furado, o Jaidson Zini consegue manter-se à frente ali na briga pela 9ª posição. Agora na próxima curva ele vai ter um pouquinho de dificuldade, que a curva é para a direita e apoia mais o lado esquerdo do caminhão. Então ele vai ter um pouquinho de problema por causa desse pneu. E aí a Débora tenta exatamente a ultrapassagem, mas ele fecha bem ali a porta. Está usando a trajetória de dentro ali o Jaidson Zini exatamente para não dar chance para a Débora Rodrigues. É a briga que vale a 9ª posição aqui em Interlagos. E a Débora vai subindo ali na zebra, vai procurando um espaço. Tem um cucuruto grande ali que é difícil, não dá para pegar não, que desbalanceia bastante o caminhão. Aí a Débora Rodrigues atacando o Jaidson Zini. Aí vem o Felipe Giafone para abrir a última volta aqui em Interlagos. Traz com ele o Paulo Salustiano na 2ª posição. Paulo Salustiano até aqui o dono da melhor volta. Na segunda passagem,
com 2 minutos 9 segundos 817 milésimos. Vai levando o ponto extra da volta mais rápida o Paulo Salustiano. Tá indo pro tudo ou nada agora. Ele vai tentar nessa última volta. São os últimos 4.309 metros. Já botou o caminhão de lado. Roberval Andrade vem ali na terceira posição, só na espreita dessa briga. Já aparece lá atrás o Beto Monteiro. Tem quase toda a reta de desvantagem o Beto Monteiro para chegar aí nessa briga. Uma briga que vale um lugar no pódio. Por enquanto, Felipe Giafone, Paulo Salustiano e Roberval Andrade. Isso vai ser bom para o Beto Monteiro, porque apesar dessa posição, para a próxima bateria ele já vai largar em quarto lugar, por conta da inversão do grid. Para ele vai ser bem interessante. A gente vai ter a inversão do primeiro até o oitavo colocado, né? O oitavo vai largar na frente, o primeiro vai largar em oitavo. Vai haver essa troca de posições aí para a segunda corrida. Do jeito que nós estamos terminando aí, provavelmente vai chegar assim no final da corrida, vai largar o Felipe em oitavo e aí o Salustiano já vai largar em sétimo na frente dele, podendo esperar mais uma boa briga. E o Roberval Andrade vai largar em sexto, né? A gente tem aí a briga do Felipe Giafone. Já abriu ali passagem o José Maria Reis, o caminhão número 12. Ele está atrasado em relação aos líderes. Toma uma volta, vem aí para os metros finais o Felipe Giafone. E aí o Paulo Salustiano vai esperar aquela reduzidinha ali de 160 por hora no radar para tentar atacar antes da linha de chegada. Aí lá atrás o Roberval Andrade, vem para a bandeirada o Felipe Giafone, vem para vencer a primeira corrida da rodada dupla aqui em Interlagos, mas o Salustiano não desiste, parte para o ataque, eles vão apontar na reta ali, o radar colocado antes da bandeirada, Felipe Giafone passa em primeiro, Paulo Salustiano na segunda posição. E o Roberval Andrade o terceiro colocado. O Beto Monteiro chegando na quarta posição. Aí vamos agora para aquela volta, né, para resfriar os motores. A redução da velocidade. Felipe Giafone é o vencedor da primeira corrida. Olha aí, Débora Rodrigues e Jaidson Zini. Eles vão trocando tinta ali na subida do café. E a Débora Rodrigues consegue finalmente a ultrapassagem. Aí vem a Débora Rodrigues. Tô sim. Para tentar chegar na nona posição. Aí o vencedor, o Felipe Giafone. Salustiano na segunda colocação. Roberval Andrade o terceiro. Beto Monteiro e Adalberto Jardim até o quinto colocados. Estamos com a vitória do Felipe Giafone. E aí você tem a ultrapassagem. A briga aí entre o Jaidson Zini e a Débora Rodrigues. Ficaram lado a lado ali. Tá joia. Na curva do lado. Eu falo mais para esse lado. Na curva do lago ali a briga, né? E depois a chegada agora do Felipe Giafone. Vencendo a prova, pressionadíssimo pelo Paulo Salustiano. Mas a bandeirada para Felipe Giafone, que vence esta primeira corrida da rodada dupla aqui no Autódromo de Interlagos, em São Paulo. Felipe Giafone, com essa vitória, vai chegando a 67 pontos na classificação da Copa Sul-Sudeste. Aí você tem o resultado final da prova. Felipe Giafone, Paulo Salustiano, Roberval Andrade, Beto Monteiro, Adalberto Jardim, Wellington Cirino, Renato Martins, o Vitold Ramazauskas, a Débora Rodrigues em nono e o Jaidson Zini na 10ª posição. Aí a sequência com Luiz Lopes em 11º, o Pablo Alves em 12º, o Zé Maria Reis em 13º, Fábio Fogaça, Regis Boécio, Danilo Dirani, o Joel Mendes Júnior, o André Marques, o Djalma Fogaça e o Duda Bana, né? Tivemos pilotos aí que abandonaram a prova aqui no Autódromo de Interlagos. Está aí o grande vencedor, o Felipe Giafone. Ele vai subindo agora na classificação geral, na briga pelo título das Copas para 213 pontos. Aumenta a vantagem em relação ao Roberval Andrade, que sobe para 190. E na classificação da Copa Sul-Sudeste, o Felipe Giafone vai para 67 pontos, abre 7 em relação ao Roberval Andrade, que chegou na 3ª posição.
Aí temos os caminhões, eles vão alinhar aqui no grid. Nós vamos ter a premiação no pódio, né, com o Felipe Giafone, o Paulo Salustiano e o Roberval Andrade. O Roberval Andrade já tinha falado para o Felipe Cury, antes da primeira largada, que ele já ia recolher o caminhão para os boxes. E você está vendo lá o caminhão vermelho dele lá sendo direcionado para o box. Ele vai largar do box na segunda corrida. Ele estaria na terceira posição no grid. Tá aí, ó, o caminhão do Roberval Andrade. Ele realmente está com cara de que estava economizando um pouco de freio para essa corrida. Você vê que ele se manteve um pouco longe dos dois caminhões da frente, tentando manter o caminhão frio. E ele voltou agora para completar a água dos freios, para poder usar o sistema de refrigeração dos freios na segunda bateria também. Ele está apostando tudo nessa segunda bateria e tem uma vantagem, porque os outros caminhões já vão estar com menos água e vão ter mais caminhões de freio. E aí a gente tem imagens, né, desta primeira corrida, olha só. O incêndio ali do caminhão do André Marques. As imagens aqui de Interlagos marcantes desta primeira corrida da rodada dupla no Autódromo de Interlagos. E a decisão da Copa Truck na Copa Sul-Sudeste. A última etapa da temporada de 2017 para você ligado aqui no Sport TV. Vamos dar uma olhadinha aí na classificação do campeonato depois desta primeira corrida aqui no Autódromo de Interlagos. Lembrando que do primeiro até o 20º colocado, eles somam pontos, né? Desde que completem o número mínimo de voltas. Nós temos aí então a classificação do campeonato já atualizada na Copa Sul-Sudeste. Felipe Giafone vai a 67 pontos, abre 7 agora em relação ao Roberval Andrade. 50 pontos para o Vitold Ramazauskas, que é o terceiro colocado. Adalberto Jardim, o quarto, com 46. Empatados Paulo Salustiano e Débora Rodrigues com 43. O Danilo Direne tem 38. 34 pontos para Beto Monteiro e Luiz Lopes. O Jaidson Zini com 32 na 10ª posição. Pois não, Felipe Cury. Aqui com o Felipe Giafone, aliviado depois da primeira corrida, Felipe? Já é um bom começo aí. A pista está muito escorregadia e muito quente, né? Foi um ótimo começo. O Salu que jogou super limpo aí, agradeço a ele também. Mas o caminhão é fantástico. O problema é ficar de olho nos relógios, não pode dormir nos relógios, que senão ele vira, ele dobra lá e esquenta tudo. Então, agora é começar a fazer para a segunda corrida uma pontinha de campeonato ainda. Vamos ver o que acontece, mas estou muito feliz com o caminhão até agora. A gente viu o pessoal sofrendo bastante com o calor nessa primeira corrida. Em determinado momento tinha 7 caminhões dos boxes, justamente por problemas causados pelo calor. Para essa segunda corrida, o caminhão já está um pouco desgastado da primeira. O que você planeja para ela? A mesma coisa, eu mesmo estando em primeiro e pressionado, eu não podia acelerar tudo, porque senão os ponteiros de temperatura vão embora. E já é esperado. Interlagos já é difícil para os caminhões por si só, pelo tipo de pista, muita reta. Agora, com esse calor todo, piora muito mais. Então, realmente tem que ficar bem de levinho no acelerador lá. Valeu, Felipe. Valeu, obrigado. Linhares. Então tá aí o Felipe Giafone, vencedor da primeira corrida aqui no Autódromo de Interlagos. A volta mais rápida foi do Paulo Salustiano, que chegou em segundo lugar na volta número 2. 2 minutos 9 segundos, 817 milésimos. Ele leva por isso um ponto extra. E agora a briga. Aí nós temos o pódio, o Felipe Giafone e o Paulo Salustiano. Tá faltando ali o Roberval Andrade, né? O degrau número 3 ali. O Roberval foi o terceiro colocado. A premiação, o Felipe Cury está acompanhando lá pertinho no grid de largada desta segunda corrida. O caminhão do Roberval Andrade parece ter saído dos boxes. Ele vai tentar alinhar o caminhão lá na saída dos boxes. Nós temos aí os caminhões parados. Vamos lá, Felipe Cury. E com o Paulo Salustiano, que acabou ficando em segundo lugar. Você participou só de uma outra etapa, de Tarumã, e agora veio para essa, conseguiu 2 pódios. Dá para, de repente, a gente pensar no ano que vem, acabar ficando para toda a temporada da Copa Truck? Bom, o objetivo é esse, né? Tá ano que vem no grid, presente. Tô nessa belíssima equipe que é a RM Motorsport. E o objetivo dessa corrida mesmo foi lutar pelo Felipe, ser campeão.
E agora vamos para a segunda aí, agora vamos buscar a vitória que ficou guardada lá em Tarumã lá. Agora vamos ver se a gente pega ela aí pra frente. Agora, a disputa foi até o final, né? Até a última volta ali, questão de milésimos mesmo, né, Paulo? Assim, mas o Felipe é um grande piloto também, tem experiência. Eu tava meio que escoltando ele, a preocupação no Roberval chegar. Mas deu tudo certo, tudo que nós planejamos, trabalhamos no box. Primeira parte concluída, agora vamos para a segunda. Certo, muito obrigado, Paulo. Linhares. Então tá aí, nós temos o pódio, né? Tá faltando ali o Roberval Andrade, porque ele adotou aquela estratégia de recolher o caminhão para os boxes. Aí ele não vai poder alinhar o caminhão no grid, ele já está com o caminhão na saída dos boxes. Ele vai dar um bolo ali no pódio, né? Vamos ter um pódio só com o Felipe Giafone e o Paulo Salustiano, o primeiro e o segundo colocados. Aí você tem o vencedor e o segundo colocado, os companheiros de equipe. E a entrega aí do troféu para o Paulo Salustiano. Paulo Salustiano levantando ali com orgulho o troféu da segunda posição. Ele que estreou na temporada lá de Tarumã. O Paulo Salustiano está com 34 anos. Ele já participou das corridas de caminhão, já tem 9 vitórias, né, na carreira. Disputou também a Stock Light, a Stock Car. E participa das corridas de caminhão desde 2010. Tem 9 vitórias na carreira. O Felipe Giafone vencendo a prova, vai chegando agora a 32 vitórias na carreira. Ele tem aí um currículo exemplar. O Felipe Giafone, que é o líder desta classificação agora na Copa Truck, nesta última etapa da temporada, a Copa Sul-Sudeste.